Olá, alunos e alunos do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. A gente vai estudar hoje em matemática no nosso 5º ano, tá certo? Um assunto que a gente veio, da aula passada, vamos revisar agora novamente, que é o que? Identificar os diferentes tipos de fração. Sei que todo mundo ficou aí expert aí na nossa aula passada. Vamos treinar muito agora nessa aula de hoje, certo? Então, vamos ficar ligadinho aí, tá certo? Todo mundo sentado no sofá, na nossa cadeira, para separar o nosso material de hoje, tá? Nosso material de hoje é o que? O lápis, o caderno e a borracha. Então, já deixa no ponto aí, tá bom? Deixa tudo ligadinho, que a gente vai começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos o quê? A nossa aula de hoje, ela consiste em identificar os diferentes tipos de frações e identificar a fração como quociente da divisão. Nós vamos retomar aquele nosso assunto de identificar as frações. Eu vou repetir para vocês, a gente vai estudar novamente os tipos de frações, tá certo? Vamos ver aí o quociente mais uma vez e vamos responder algumas perguntas aí, algumas questões para a gente poder sair daqui craques em fração, tá bom? Então, como eu já tinha falado na aula anterior para vocês, nós temos 3 tipos de fração, que é a própria, a imprópria e a aparente, certo? São os tipos que a gente vai estudar, tá bom? Nessa nossa aula, tá? Então, a fração, como já falamos algumas vezes, quando já iniciou nas outras aulas anteriores, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a separar, um todo em partes iguais, certo? Então, vamos sempre atrelar a fração como uma divisão, que eu vou até mostrar para vocês aí, no decorrer da nossa aula. Então, a fração a gente vai sempre comparar com uma divisão, tá bom? Nós temos aí, para começar, a nossa fração própria, Eu já falei para vocês em outras oportunidades. Nós temos aí a nossa fração própria, que basicamente é o quê? São frações quando o numerador é maior que o nosso denominador. Então, quando o numerador, que é aquela parte de cima do número, da nossa fração, ela é menor, do que o denominador, que é a nossa parte de baixo, nós vamos ter uma fração própria, tá? Nós temos aí o exemplo do 1/4, que eu passei na aula passada para vocês, que é o quê? O nosso numerador fica aí embaixo e o nosso numerador fica em cima, viu? E o nosso denominador fica embaixo, não é isso? Porque o nosso denominador é o número de coisas que a gente vai separar o todo, em número de partes que a gente vai separar o todo. E o nosso numerador é a nossa escolha desse todo, dessas partes que vão estar cortadas já. Então, no caso, o nosso numerador ele é menor do que o denominador. Aqui gerou uma fração própria, tá? Como também é uma fração própria, a fração 1/5, porque o numerador ele é menor do que o denominador, como também nós temos 1/6, que o nosso numerador ele é menor do que o denominador. Então, essas frações que eu coloquei abaixo para vocês, todas são próprias, tá? Então, é muito importante lembrar, aprender mesmo aonde fica o numerador e o denominador, para a gente poder aí identificar as partes, tá? Muito cuidado com isso. Nós temos também as frações impróprias, que são o quê? São as frações quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, quando eu tenho um número maior na parte de cima ou igual do que a parte de baixo, nós vamos ter uma fração imprópria, tá? Nós temos o exemplo aqui de 7/4, que é o quê? Em cima nós ficamos com a parte do numerador, não é isso? Embaixo a parte do denominador, não é? Então, quando o numerador é maior e o numerador é maior do que o denominador, nós temos aí uma fração imprópria, tá?
como eu falei na aula passada para vocês, ela é imprópria porque a fração padrão, né, no caso, ela só tira partes do todo, não é isso? Não tira o todo, total, ou mais do que o todo. Então, quando eu tiro mais ou o todo, eu não vou ter uma fração normal, então eu vou ter uma fração imprópria, que ela não é própria para o nosso assunto, não é isso? Nós temos aqui 5/5. É como eu falei, o numerador é igual ao denominador. Se for acontecer isso, é uma fração imprópria, tá? Porque para que eu dividi se eu usei tudo, né? Então, não precisaria dividir, entregava logo inteiro, né? Então, aí, é uma fração imprópria. E para fechar, nós temos aí 11/6 também, que é uma fração imprópria, né? Porque o numerador é maior do que o denominador. Ok? Tranquilo? Belezinha? Então, vamos passar aí para a nossa próxima. Nossa próxima e última é a fração aparente, tá, gente? Fração aparente são frações onde o numerador é múltiplo do denominador, tá? Então, o numerador ele tem que ser um número, né, que quando eu multiplicar o denominador, dê um valor que fique igual a ele, tá? Então, bora lá. Por exemplo, nós temos 8/4. Eu tenho que pegar, né, o numerador e o denominador, como eu já falei na aula passada para vocês. Ah, professor, aí é uma fração imprópria. Beleza, até o momento ela é uma fração imprópria, porque o numerador ele é maior do que o denominador. Beleza, só que a fração aparente ela é múltipla, né? O numerador é múltiplo do denominador. Então, no caso, se eu pegar um número aqui, né, vamos supor, para chegar a 8, dá para multiplicar algum número para poder multiplicar o 4 para ficar com 8? Sim, né? O número 2, ó. 2 vezes 4 dá 8. Então, eu vou chegar até o numerador. Então, se tem número que chega no numerador, então ele é múltiplo. Se eu tenho um número múltiplo, eu não vou ter mais uma fração imprópria, e sim uma fração aparente, tá? Outro exemplo aqui é o 15/5. Quando a gente pega um número e multiplica por 5, vai dar igual a 15. No caso, que número é esse, pessoal? Alguém sabe me dizer? Perfeito, é o número 3. 3 vezes 5 dá 15, vai ficar igual aí, né, ao nosso numerador. E por último, 12/6, né, que eu vou pegar o 6, vou multiplicar por algum número que vai dar 12. No caso aí, a gente pega e multiplica por 2, que 2 vezes 6 vai dar 12, tá? Então, também aí é uma fração aparente, tá? Então, frações aparentes, para a gente poder recapitular, é a fração onde o numerador é múltiplo do denominador. Fração imprópria, o numerador é maior ou igual ao denominador. E a fração própria, o numerador é menor do que o denominador. Ok? E, como eu falei para vocês, nós vamos também aí rever como identificar a fração como quociente de uma divisão. A fração, pessoal, ela é gerada, certo? Com um divisor, né? E um dividendo, tá bom? Na maioria das vezes, a gente vai ter um número decimal entre elas, porque é menos que o todo. Mas, algumas vezes, nós vamos ter aí mais que o todo, né? Vamos ter mais de um inteiro. Nas frações aparentes, no caso, nós vamos ter mais de um inteiro e vamos ter números inteiros. Então, vou usar uma fração aparente para a gente ver como é que se efetua uma divisão e que o resultado ele pode ser um quociente dessa divisão, tá? Então, ó, nós temos 30/5. Para a gente poder fazer uma divisão, nós vamos pegar o quê? Nós vamos só fazer a rotação. Desculpa. Vamos só fazer a rotação do 5. Ó. Em vez de estar em cima, ele vai estar do lado e o 30 vai estar e o nosso termo vai vir para dividir. Como assim, ó? Nós vamos continuar com 30 do mesmo lado, que é o nosso numerador. A nossa barra, que é a divisão, vai passar para cá, né, no caso, que a gente vai usar de baixo, né, para poder segurar. E o 5 vai aqui para
para o divisor para a gente poder fazer a nossa divisão correta. Agora nós temos o número 30 dividido pelo número 5, pessoal. E aí, como é que a gente responde essa pergunta? Então, nós vamos aí para a nossa, né, divisão. Que nós aprendemos o quê? Podemos aqui colocar aqui uma tabuadazinha do lado, né? 1 vezes 5 vai dar igual a 5. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5 era 15, né, pessoal? Então, ó, deixa eu só voltar aqui, desculpa porque apagou aqui. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, ó. Então, ainda não deu, né? Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6 vai dar 30. Então, ó, já sabemos aí que nós temos o valor de 30. Então, o 6, né, no caso, que multiplica 5, que vai dar o 30. E nós vamos aqui fazer a nossa subtração, que vai zerar, né, vai ser 0, 0. Então, o resultado dessa fração são 6 inteiros que a gente tem para poder, né, gerir essa fração. E esse múltiplo aí do número 5 também, tá? Então, no caso, a nossa divisão, né? A identificação da divisão, o quociente e a resposta dessas frações que nós vamos ter. Podemos ter as respostas tanto com números decimais ou, como eu mostrei para vocês, tá? Com números inteiros, né? Nas nossas frações aí aparentes, tá bom? Então, agora nós vamos aí responder algumas questões, tá? Então, prepara aí o caderno, a caneta. Se não der tempo, tirem foto para poder fazer depois, tá certo? Mas vamos tentar e treinar para podermos aí sairmos daqui craques, tá certo? E eu também vou revisar algumas questões das nossas aulas anteriores para ver se vocês estão feras na fração mesmo, tá bom? Vamos lá? Então, ó, eu estou pedindo aqui para representar as frações abaixo. Vamos representar ela por meio de figuras, tá? Então, lembrem-se como é que representa uma fração. Vou dar um tempinho para vocês aí e já já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram responder tudo certinho já? Fácil, não é isso? Ah, eu quero ver todo mundo respondendo certinho aí, tá certo? Então, bora lá. Represente as frações abaixo. A primeira fração nós temos 2/5. Para a gente representar 2/5, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que, né, dividir, né, o nosso... Vamos saber que é o numerador e o denominador. O numerador é a parte de cima, que é o nosso 2, e o denominador é o 5, a parte de baixo. A gente vai fazer o quê? A gente vai dividir a parte de baixo em partes iguais e vamos aí escolher duas partes, que é o que o numerador pede, né? Isso, o denominador são as partes do todo e o numerador é as partes que a gente pega. Então, vamos lá. Primeiro a gente separa aí em 5 partes o nosso denominador. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai agora pintar, né, ou riscar as duas partes que a gente tem do nosso numerador. Então, a nossa fração final aí vai ser essa daí. A gente pintou de vermelho aí essa folha verde que foi dividida. Tá bom? Deu para entender direitinho? Tudo certo? Vamos agora para a nossa fração de 3/7. Então, o nosso denominador é o número 7 e o numerador é o número 3. Então, para poder fechar aí, nós temos aí 3/7. Então, nós vamos o quê? Nós vamos aí fracionar, né, o denominador em 7 partes, que temos 7 partes aí. E agora nós vamos marcar, né, vamos aí
pintar 3 partes, que é o nosso numerador, que são as partes que a gente escolheu, tá? Então, no caso aí, nós temos 3 partes, então, do todo, tá bom? E por último, nós temos 6 quinzeavos, tá? O denominador é 15 e o numerador é 6. Então, nós temos aí, ó, dividimos aí o todo em 15 partes iguais e pintamos 6 partes que gere o denominador. Como vocês estão vendo aí, ó, 6 partes pintadas e o restante não pintado. Agora eu queria saber de vocês, essas 3 frações que a gente viu aqui agora, que a gente representou, qual é a classificação delas? Elas são classificadas em quê? Própria, imprópria ou aparente? Todas têm a mesma classificação. Mas me digam aí qual é a classificação delas 3. Parece que tem gente que esqueceu, mas tem gente que já lembrou aí. É a fração própria. Então, todas aqui são frações próprias. Por que frações próprias? Porque o nosso numerador, ele é menor do que o nosso denominador, tá certo? Então, por isso, chamamos aí de frações próprias. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. Qual das figuras abaixo representa 1/8, tá? Então, nós temos aí, né, essas figuras aí. Olhem direitinho, já marquem qual é que representa 1/8, que já já eu trago a resposta para vocês. E aí, conseguiram já identificar? Moleza mesmo? Fácil, fácil, fácil. Então, vamos lá. Vamos ver aí as figuras, né? 1/8. Então, a gente sabe que 1/8, ele é representado por esse aqui, ó, né? Por essa fração aqui, 1/8, não é isso? Pelo nome, vem primeiro o numerador, depois vem o denominador, tá? Então, 1/8. Então, vamos lá. Se o denominador é o número de partes do todo, nós vamos contar as 8 partes primeiro, né? E como aí todo mundo está marcado por 1, vai ficar fácil a gente saber quando a gente souber as 8 partes, que é o nosso denominador. Então, bora lá. Esse aqui só tem 2 partes, já não conta, já está fora. Esse aqui tem 3, está fora. 4, está fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, também está fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, também está fora, não é isso? Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes e uma parte pintada. Então, no caso, aqui nós temos a nossa representação aí de 1/8. Lembrando que a fração 1/8, ela é própria, imprópria ou aparente? O nosso numerador, ele é menor do que o denominador. Então, perfeito, é uma fração própria. Agora nós temos o quê? Classifique em aparente, própria e imprópria as frações abaixo, tá? Então vamos classificar aí em aparente, própria e imprópria as frações abaixo. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem direitinho, ver quais são os conceitos delas, definir quem é o numerador e o denominador, responder rapidão. Já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder, pessoal? Tudo certinho aí? Vamos lá? Então vamos. Classifique em aparente, própria e imprópria as frações abaixo. Nós temos aí a primeira fração é 2/8, pessoal. Então, se nós temos 2/8 aí, né? Nós vamos agora ver como é. Nós temos o numerador que é em cima e o denominador que é embaixo. O numerador, ele é menor do que o denominador. Se o numerador é menor do que o denominador, nós temos o quê? Perfeito, nós temos uma fração própria. Beleza? Agora, nós vamos ver a fração 10/7. O numerador fica em cima, o denominador fica embaixo. Então, o numerador agora ele é maior do que o denominador, tá? Ah, professor, mas maior do que o denominador, ela pode ser 2. Vamos logo ver outra coisa. Por quê? Ah, sim. Porque quando ele tem um numerador maior do que o denominador, nós temos que saber se o numerador é múltiplo do denominador. Se não for, ela é imprópria. Se for, ela é aparente. Beleza. Então vamos lá. 7, ele tem algum número que multiplicado por ele vai dar 10? Não, né? Então se não tem, é só maior do que o denominador mesmo. Então nós temos aí uma fração imprópria. E agora nós temos 16/8. 16/8. Nós temos o numerador que é 16. E temos também o denominador que é 8. O numerador, ele é maior do que o denominador. Só que a gente também tem que ver o outro lado, saber se esse numerador, ele é múltiplo do nosso denominador, né? Então vamos olhar direitinho. O denominador aí, ele é 8. Vocês acham que tem algum número que multiplicado por 8 dá 16? E aí? Ah, tem sim o número 2, né? Se a gente multiplicar aqui por 2 dá 16. Então, se é múltiplo, a nossa fração deixa de ser imprópria para ser uma fração aparente. Beleza, galera? Então, temos aí a fração própria, a imprópria e a aparente. Acertaram? Tranquilo? Agora, eu quero saber o quociente das frações que estão aí abaixo. Então, eu quero saber a resposta, né, das frações que estão aí, dos quocientes dessas frações. Então, vou dar um tempinho para vocês e já já a gente vem aí com as respostas. Belezinha? Vamos lá? E aí, já conseguiram? Sei que vocês são aí experts na divisão. Então já deve estar feito tudinho, não é isso? Mas tem uns aí que estão só observando, não estão fazendo. Então, vamos lá cuidar e fazer, pessoal, que matemática é treino, tá? Então, vamos lá. Descubra o quociente das frações abaixo, tá, gente? Então, vamos lá. Quando a gente vai descobrir o quociente, o que eu disse para vocês? O numerador, ele já fica logo na parte dele e nós vamos subir o denominador para poder fazer a nossa divisão. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 40, né? Dividido aí por 5, né? Então, 40 dividido por 5, quando a gente vai fazer a divisão, a gente já olha logo que o primeiro número, se ele for maior ou igual ao nosso divisor, né? A gente vai poder dividir. Como ele não é menor, a gente vai ter que juntar ao próximo número. No caso aqui vai ser 40, né?
Então, nós temos que caçar um número que multiplicado por 5 dê 40. Rapidinho aí, todo mundo sabe a tabuada de cor. Perfeito. Nosso número 8. Então, 5 vezes 8 vai dar o número 40. Que subtraindo tudo vai dar 0, não vai ter mais ninguém para descer. Então, o quociente dessa fração é o número 8, tá? Vamos lá. O quociente agora dessa próxima, que é 12, dividido por 2. Então, ó, primeiramente nós vimos aqui que não tem, né, o número maior, então vai ser 12. Então, o número que multiplica 2, que vai dar igual a 12, é o número qual? Então na ponta da língua, né, o número 6. 2 vezes 6 vai dar o número 12, que subtraindo vai dar 0 aqui, porque vamos zerar, né, o número exato. E no caso nós temos o quociente 6 aqui no caso. E para fechar, nós temos o número 20, né? Dividido pelo número 4. Ele não tem o número maior, então vai ser 20 mesmo inteiro. Então, qual é o número que divide, que multiplica 4, que vai dar 20? Perfeito, número 5. Então, vai ser 20 aqui, vai zerar. Então, no caso, o quociente de 20 sobre 4 é 5. Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu? Fazemos a divisão certinha que dá tudo certo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado bastante, tá bom? Fiquem atentos, tá certo? Façam direitinho, façam as questões. Fiquem com Deus, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.